Oi, feliz sábado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra poder estar participando aqui, mesmo que de longe, e ainda mais para conversar sobre um assunto tão gostoso como a elegância. Espero que Deus fale nos nossos corações e que possa transformar a nossa vida e nos deixar realmente mais elegantes. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fonte da elegância, né? De onde ela vem, o que ela faz, como que ela age, como que a gente pode ser elegante, né? Eu sempre acredito que entender de onde as coisas vêm ajuda a gente a colocar em prática de uma maneira mais fácil. Eu gosto muito desse assunto e eu acho que a maioria de nós ama também, né? A elegância tem algo tão bonito nela, algo que fascina todo mundo, algo que nos inspira. De certa forma, todo mundo é atraído por ela. Podem reparar, a gente ama um lugar bonito, bem arrumado, sofisticado, a gente gosta de um restaurante chique, a gente gosta de uma casa de revista, a gente ama ir em casamento e olhar a roupa das pessoas, acha bonito o homem de terno, as mulheres de vestido. Isso é algo que sempre fascina a gente. Já repararam? Até mesmo quem fala que não liga muito, sempre dá uma paradinha para olhar. E por que será? Por que a elegância é algo que atrai tanto a gente, que fascina a gente? Acredito que é porque, se a gente parar para pensar, a elegância é algo que nos eleva. Tem algo de sublime nela, né? É algo que nos faz querer ser melhor, né? Mas por que será? Geralmente, quando a gente começa a estudar sobre elegância, é muito comum a gente cair num monte de estereótipos. A gente começa a pesquisar na internet, começa a ver o que as pessoas estão falando e geralmente a elegância vem com uma lista de coisas que você tem que ter, que você tem que fazer e, enfim, um monte de regras. Mas isso nada mais é do que uma forma muito superficial de olhar para a elegância. E aí a gente acaba caindo no estereótipo da elegância, na caricatura e não na elegância em si. Fica um negócio raso, a gente não consegue sustentar, né? Porque, como eu falei, quando a gente entende de onde as coisas vêm, como elas funcionam, aí sim a gente consegue aplicar na nossa vida e usar de uma maneira verdadeira e profunda. E usar para a vida toda, né? Não só ali para um momento. Quando a gente começa a entender e a estudar a fundo sobre aquela, como a gente fez nessa semana de oração, a gente começa a entender que a verdadeira elegância ela é fundamentada em valores divinos. Acho que é por isso que ela é tão bonita e atrai tanto a gente. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê que elegância não tem nada a ver com condição financeira, nem com o lugar que você mora. Você não precisa morar em Paris para ser elegante. Muito menos com o seu corpo. Tem gente que acha que tem que ser alta e magra para ser elegante, mas não tem nada a ver. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que elegância tem tudo a ver com o que Deus quer de nós, com o que Deus preparou para nós e que é o melhor possível. Essa semana, na semana de oração, a gente passou por uma jornada inteira para entender e olhar para a gente mesmo sob uma nova perspectiva. A gente falou sobre identidade, a gente falou sobre propósito, falamos sobre aparência, modéstia, decência, falamos sobre moda também. Afinal, nossa aparência tem muito a ver com elegância. E aí hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a elegância em si para entender como aplicar isso na nossa vida e para entender o que Deus espera de nós em relação a isso. Hoje é para ser uma conversa para a gente entender de onde vem isso e como aplicar na nossa vida para que realmente possamos ser pessoas elegantes. Mas então vamos lá. O que é elegância? A elegância é composta por 3 valores que a gente só encontra verdadeiramente em Deus: o equilíbrio, a harmonia e a beleza. E a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro valor que a gente vai conversar hoje é sobre o equilíbrio. E o que equilíbrio tem a ver com essa história de elegância? Bom, o equilíbrio fala muito sobre respeito, sobre respeitar as pessoas e respeitar os ambientes que a gente vai. Então, estar adequada, saber se portar em todos os ambientes que a gente transita é a base que vai fazer a gente ser elegante. Isso faz com que não só você, mas as pessoas ao seu redor também se sintam confortáveis. E aqui eu não tô falando só de conforto físico. Claro que, por exemplo, estar na praia, estar com uma roupa adequada para a praia vai te trazer um conforto físico, né? Ou ao contrário, você passaria calor, sujaria a roupa, estragaria, ficaria desconfortável. Mas eu tô falando principalmente sobre conforto emocional. Quando a gente pensa sobre uma pessoa elegante, a gente pensa sobre uma pessoa agradável, uma pessoa que é gostoso estar perto dela, né? Então, como alcançar isso, como chegar nisso é respeitando o ambiente. Claro que a gente não quer perder nossa individualidade,
mas fazer com que as pessoas ao nosso redor se sintam bem, isso é primordial, isso é ali a base para ser uma pessoa elegante. Então é bom estar perto dessa pessoa, né? Ela traz um sentimento agradável, e acredito que todo mundo quer ser essa pessoa também, né? E ser uma pessoa agradável significa respeitar os outros, significa você não ofender nem fazer outras pessoas se sentirem inferior. Por isso que a base da elegância é sobre equilíbrio, é sobre você saber medir ali as suas palavras, suas ações e suas roupas nos ambientes que você transita. Tem uma nota muito interessante na Semana de Oração, na página 71, que eu queria trazer para vocês, que fala assim: a elegância reside nos detalhes. É sutil, mas nunca passa despercebida. Envolve a habilidade de escolher com sabedoria as palavras certas, o porte, a delicadeza, a decência e a cortesia. Ela implica cultivar e demonstrar elevados valores pessoais, uma virtude que se aprimora diariamente com a orientação de Deus e do Espírito Santo. E aí tem uma outra questão que eu gostaria de comentar sobre isso, que está em Mateus 5,16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mas eu queria focar nessa primeira parte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, claro, a base da elegância é o respeito. E eu acredito que a gente nunca deve desrespeitar os lugares que a gente vai, as pessoas e nem os ambientes. Mas isso não quer dizer que a gente deve se anular. Eu acredito que todas as pessoas exercem influência umas nas outras. A gente, mesmo sem perceber, a gente está exercendo influência nas outras pessoas, certo? Então, por que não elevar os lugares que a gente vai? Sabe? Eu fico pensando nisso, porque da mesma forma que quando você começa a ser mais educado com as pessoas, quando você começa a usar palavras boas, quando você começa a ter atitudes, sabe, altruístas e muito boas nos ambientes, o ambiente não muda. Se você trabalhar num lugar que as pessoas são muito grosseiras, se elas usam palavreado ruim, enfim, é um ambiente ruim. Se você começa a trazer atitudes, palavras boas, aquilo com o tempo vai mudando o lugar, né? A mesma coisa acontece com a nossa aparência. Às vezes a gente ignora muito essa parte, sabe? A gente foca nas palavras, nas ações, e a gente esquece que a nossa aparência também tem o poder de elevar os lugares. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente é luz, que a gente resplandece a luz de Deus. É importante dizer que eu não tô falando aqui pra todo mundo começar com roupa de festa pro trabalho. Isso não faz sentido, gente. Se não dá pra usar essa roupa no trabalho, não é isso. É buscar elevar os ambientes que a gente transita com sabedoria. E isso vale para dentro de casa também. Às vezes a gente esquece dessa parte, né? A gente pensa em respeitar, em honrar as pessoas fora de casa, no trabalho, no passeio, na viagem, mas dentro de casa também, né? Então, respeitar as pessoas é dar o nosso melhor também para elas. Isso vale para dentro de casa. Equilíbrio também é sobre não ser extravagante, mas também não ser desleixado. Encontrar realmente o equilíbrio entre essas duas coisas. A gente precisa lembrar que nós somos templos do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, da nossa vida, né? E muitas vezes a gente foca muito na parte da extravagância, né? E aí essa parte a gente sabe de cor salteado que não pode, que desonra a Deus e tal. Mas o desleixo é tão ruim quanto. E a gente precisa prestar atenção nisso. E olha, eu não tô falando aqui só com mulheres, viu? Essa nossa conversa hoje é pra todo mundo, mulheres e homens também. E é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, ainda mais no mundo de hoje que valores como o feio, o estranho, o bagunçado são tão valorizados. Então a gente tem que lembrar de ser luz, de mostrar que não é bem assim, que tá errado. Tem um trechinho da nota que eu queria ler aqui, da página 76 da Semana de Oração, que fala assim: ao adotar um estilo de vestuário simples, mas elegante e com bom gosto, podemos causar uma impressão positiva tanto na mente dos crentes quanto na dos que não professam a fé. Às vezes a gente foca só no simples, né? O vestuário tem que ser simples. Tá, mas tem que ser elegante e de bom gosto também. E aqui que tá o equilíbrio. É dessa forma que a gente vai causar uma impressão positiva nas pessoas. Então, às vezes, não querendo exagerar, não querendo estar mais arrumado que a maioria,
a gente acaba, sabe, se vestindo de qualquer jeito, não cuidando da aparência, o cabelo fica de qualquer jeito. Ainda mais em casa, hein? Aí que a gente já desleixa mesmo. A gente tem que lembrar que somos luz. E a gente tem, acho que a obrigação de trazer isso para ambientes que a gente está. Então a ideia do equilíbrio como valor é que a gente aprenda a cuidar da gente, respeitar os outros e sempre se apresentar com o nosso melhor possível. O segundo valor que forma a elegância é a harmonia. Harmonia significa combinar elementos de uma forma que cria uma sensação agradável. Harmonia é sobre não gerar conflitos, mas sim unidade. E aí, aqui, né, já que estamos falando de elegância, eu poderia facilmente começar a falar sobre harmonia na hora de se vestir, de combinar cores, combinar modelagens, combinar várias coisas para se vestir melhor, né? Mas não é sobre esse tipo de harmonia que a gente está falando aqui. Claro que essa parte é importante, né? Saber combinar as coisas é importante. Mas a harmonia que eu queria focar aqui é sobre a harmonia entre o interior e o exterior. Uma forma muito interessante da gente aprender sobre um assunto é analisar o oposto dele. E quando a gente fala de harmonia, sobre criar sensações agradáveis, qual que é o oposto disso? O oposto da harmonia é o ruído, né? Ruído é aquela combinação de elementos que cria algo desagradável. Já aconteceu com vocês, de vocês conhecerem uma pessoa, por exemplo, que é muito bem arrumada, impecável, cabelo bonito, roupas bem feitas. E aí quando você começou a conversar com aquela pessoa, ela era mal educada, grosseira. Isso não gerou um desapontamento? A gente não fica decepcionado quando a gente conhece uma pessoa tão incrível por fora e aí quando a gente começa a interagir com ela, ela não é nada daquilo? E já aconteceu com você de tá andando na rua e aí é uma pessoa muito simples assim, umas roupas meio velhinhas, até meio sujas, vem falar com você e você não dá muita atenção, mesmo que ela tenha uma coisa boa pra te falar? É que você tava com pressa, né? Esses exemplos que eu dei são caricaturas, claro. Mas são exemplos muito claros de ruído. O que eu quero dizer aqui é que não adianta você estar com uma roupa, uma casca, uma aparência muito bonita, muito elegante, sendo que seu interior tá ruim. Da mesma forma, não adianta o interior ser todo refinado, usar palavras bonitas, elegantes, e o exterior não condizer. Isso também gera ruído. E o problema do ruído é que ele não entrega a mensagem que você quer comunicar. Ele atrapalha. Então, ter harmonia entre o interior e o exterior faz com que a mensagem que você está levando ao mundo chegue de forma mais clara, chegue de forma mais forte para as outras pessoas. E o pior, nós como cristãos, se a gente está querendo levar Jesus para as pessoas, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, usando todos os recursos que a gente puder. Não é só as palavras, tudo na gente vai comunicar algo. Não é de hoje que as roupas são usadas como comunicação. Desde que o mundo é mundo, as pessoas usam as roupas como uma forma de se diferenciar. Na Bíblia, a gente encontra muitos e muitos exemplos de como as roupas foram usadas de formas diferentes, como as pessoas mudaram as vestes delas para chegar em objetivos específicos. E como a roupa é cheia de simbologias. Mesmo Jesus, ele usou a própria vestimenta como uma forma de se diferenciar dos romanos, dos fariseus. Então, a roupa, ela desde sempre comunica algo. Não é de hoje que tá na moda falar que roupa comunica. Não. Roupa comunica há muito e muito tempo. Na Bíblia, a gente vê vários exemplos, inclusive nas profecias. A gente estudou na Semana de Oração da Mulher sobre as mulheres do Apocalipse 12 e 17 e como as roupas delas representavam mensagens diferentes. Então você vê que até a Bíblia fala sobre a simbologia, sobre mensagens que as roupas passam. Ou seja, nossa roupa sempre vai comunicar algo. Não tem como ficar neutro em relação a isso. Querendo ou não, intencionalmente ou não, as nossas roupas, a nossa aparência tá falando algo para o mundo. Então, muito melhor seria se a gente aprendesse a usar isso ao nosso favor e não falasse, roupa não importa, então eu nem vou cuidar disso, a minha aparência não importa, o importante é meu coração. Peraí.
O importante é o seu coração e a sua aparência estarem em harmonia. Se eles não estão em harmonia, isso gera ruído. E esse ruído pode atrapalhar da mensagem chegar no coração de outras pessoas. Eu sempre falo que a gente se veste de dentro para fora. E o motivo disso é porque nada do que a gente usa, nada do que como a gente se apresenta é sem motivo. Por mais que a gente não saiba, nunca tenha parado para pensar sobre isso, analisado, sempre tem um porquê lá dentro. Sempre tem um motivo. Quando a gente começa a procurar, a gente acha esses motivos. Então, quando a gente fala sobre o que comunicar, como comunicar com a nossa aparência, com a nossa roupa, a gente precisa primeiro olhar lá para dentro, né? A gente precisa entender quem a gente é. E aí, para entender quem a gente precisa olhar quem? Quem criou a gente. Para a gente entender de onde a gente veio, quem a gente foi feito para ser, né? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a primeira coisa que a gente entende é que somos filhas e filhos de Deus. Essa é a primeira característica que a gente tem que entender sobre a gente mesmo. Em 1 João 3:1 fala assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Gente, que privilégio, né? Em primeiro lugar, somos filhos e filhas de Deus. Mas esse grande privilégio também vem com uma grande responsabilidade. Como filhos e filhas de Deus, somos chamados para ser embaixadores de Deus, levar sua mensagem e seu amor às outras pessoas. Isso é muito bonito, mas é uma responsabilidade muito grande também, e que a gente tem que levar a sério. Quando a gente parar para pensar sobre isso, a pergunta que eu tenho para vocês é: o que exatamente sobre Deus você tem comunicado com a sua vida, com as suas ações e com a sua aparência? Eu sinto que às vezes a gente fala sobre representar Deus e falar sobre Deus, mas a gente não para pensar sobre o que exatamente estamos falando. Temos falado sobre um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus da beleza, do bom gosto? Ou temos falado de um Deus que não se importa, o Deus da tristeza, o Deus do desânimo, da falta de cuidado? O que exatamente sobre Deus a gente tem comunicado? Eu acho que tão importante quanto querer levar Deus para as pessoas é pensar o que sobre Deus eu quero falar para as pessoas. Isso vai vir muito de uma experiência pessoal que você tem com Deus. Deus vai agir de uma maneira totalmente diferente para cada uma das pessoas aqui. Isso é muito bonito. Porque Deus é tão grande, Deus é tão majestoso, tão maior que tudo que a gente conhece, que uma pessoa só não é capaz de resumir tudo que Deus é. Então, é muito bonito que todo mundo contribua com um pouquinho. Então, eu acho que é muito legal a gente parar para pensar na nossa experiência pessoal com Deus e sobre o que, sobre essa experiência, eu gostaria de contar para as pessoas. É um Deus de esperança? É um Deus de salvação? É um Deus da beleza? É um Deus de restauração? O seu testemunho também passa pela sua aparência. Já que a gente se veste do interior, né, de dentro para fora, a transformação que Deus faz no seu coração, ela também vai se refletir na sua aparência. Então é muito legal a gente parar para pensar sobre isso, para ser intencional quando a gente se veste, para pensar na nossa roupa. E aí essa é a segunda informação que a gente acha na Bíblia sobre quem somos, né? Somos seres únicos com propósitos únicos. Em 1 Coríntios 12:27 fala assim: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Como eu disse, é importante que cada um traga a sua experiência pessoal com Deus e compartilhe isso com as outras pessoas. Eu, particularmente, acho muito bonito que Deus fez cada pessoa diferente uma da outra. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar sobre estilo pessoal, e estilo pessoal fala justamente sobre isso, sobre como a gente se vestir e se apresentar de uma maneira única. Como ser a gente mesmo. E eu acredito que isso é propósito divino porque Deus realmente fez cada pessoa diferente. Todos nós temos um propósito em comum que é glorificar a Deus, né? Mas cada um vai fazer de uma maneira. E aí tem até a comparação com o jardim, né? Como o povo de Deus é comparado ao jardim, que tem muitas
variações de formas diferentes, tamanhos e cores diferentes, e como isso é bonito, como isso é especial. E com a nossa maneira de vestir, apesar de estar representando o mesmo Deus, esse mesmo valor, cada pessoa vai fazer de uma maneira única. Então é muito importante que a gente abrace a nossa personalidade, né, os nossos temperamentos. Claro que a ideia é que a gente sempre busque melhorar e aprimorar, mas que a gente abrace a nossa individualidade, porque Deus criou você do jeito que Ele fez por um motivo. Tem um propósito por trás de como você foi formado. E aí, o caminho para entender como ser essa pessoa única, né? Como abraçar a sua individualidade, como se tornar uma pessoa original, digamos assim, que não copia os outros, mas que realmente é você mesmo, do jeito que você foi criado para ser, é através de Deus. Foi Deus que nos criou, então ninguém melhor que Ele para ajudar a gente a desenvolver o nosso caráter, nossa personalidade. A terceira informação que encontramos na Bíblia sobre quem nós somos é que nós somos pecadores salvos por Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se conhecer, se aprimorar, desenvolver o nosso caráter, não é algo fácil, a gente sabe. A gente nasceu pecador e é difícil mesmo, a gente tem muitas falhas, mas Jesus oferece transformação. Se a gente tentar fazer por a gente mesmo, vai ser muito difícil mesmo. Vai ser muito difícil a gente entender quem a gente é e para que a gente foi criado, qual é o nosso propósito por nós mesmos. Mas Deus, como um Deus muito grande de amor, Ele oferece ajuda para a gente se desenvolver também. E Ele quer isso, Ele quer transformar a gente em novas criaturas. Por isso que Ele mandou seu Filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ser restaurado. Então, esse caminho, muitas vezes o mundo fala fala sobre autoconhecimento, né? Como se a gente conseguisse fazer isso por conta própria. Mas a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de Jesus, porque Ele que criou a gente. Ele sabe nossas dificuldades, Ele sabe o nosso coração. Então, é com Ele que a gente consegue ser transformado. Essa transformação também é um testemunho na nossa vida. E quando a gente fala sobre levar mensagem, muitas vezes a gente foca só na mensagem em si. E a gente esquece de compartilhar os efeitos que aquilo teve na nossa vida. Então, refletir a Jesus na nossa vida e na nossa aparência não é simplesmente falar sobre a mensagem da cruz, ainda que essa é a mensagem mais importante de todas. Mas refletir a Jesus é também falar sobre a nossa experiência e quão feliz a gente é por ter a salvação. Quão feliz a gente é por ter Cristo na nossa vida. O quão feliz a gente é por ser cristão. E às vezes eu olho assim para as pessoas e elas são tristes. As roupas são tristes, a aparência é triste. Como que eu vou como que eu vou inspirar outras pessoas a chegarem a Jesus se eu sou triste? Se eu não sinto essa emoção, se eu não sou feliz em ser cristão, não tenho, sabe, esse prazer em ser cristão. Como eu disse, eu vou repetir várias e várias vezes aqui. A gente se veste de dentro para fora. Se no meu coração eu não sou feliz em ser cristão, se eu acho que ser cristão é um peso, que é difícil, a minha aparência vai falar isso também. Mas se ao contrário, se eu sou feliz, se eu gosto, se eu me sinto muito bem com Jesus, a minha aparência vai falar disso também. A ideia é que a gente inspire as outras pessoas a se achegarem a Deus. A ideia é que a gente inspire as pessoas a quererem essa vida também. Porque se a gente está falando que a vida de um cristão é difícil, é cheio de regras, é cheio de limites, quem que vai se atrair a isso? Às vezes a gente também fala que para ser cristão a gente tem que ter uma vida feia, bagunçada, sem graça. Eu não me atraria por uma pessoa assim. Eu tenho certeza que você também não. Então por que quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala dessa maneira? E eu não estou falando de palavras, apesar das palavras serem muito importantes. Estou falando das nossas atitudes, da nossa aparência. A gente às vezes não presta atenção nisso, mas isso é muito importante. Tá, mas o que isso tem a ver com elegância, né? Bom, eu quero ler o que está na página 76, um trechinho lá no final da página que fala assim: a elegância não reside apenas na aparência, mas é o resultado de um trabalho interior profundo.
Então, tudo que a gente está falando aqui é porque é a base da elegância. Para a gente realmente ter um exterior elegante, um modo de vida elegante, se vestir de maneira elegante, a gente precisa primeiro trabalhar lá dentro. Uma pessoa elegante, pode parar para reparar, é uma pessoa que está confortável em ser ela mesma, que está confortável em compartilhar seus valores, sua fé, seus sonhos, sua história. Uma pessoa que está ali de bem com aquilo, que valoriza aquilo. E é por isso que quando a gente fala sobre harmonia, é tão importante a verdade, que a gente não finja ser outra pessoa, né? Que a gente abrace quem a gente é, que o nosso interior e o nosso exterior estejam em harmonia. Claro que a elegância vai muito além da nossa aparência, mas a gente não pode ser inocente a ponto de achar que roupa não entra nessa equação, porque entra sim. Como eu falei, roupa é comunicação. E é muito importante que a gente aprenda a falar essa língua também. Quando a gente quer pregar em um outro idioma, por exemplo, se você vier aqui para os Estados Unidos e quiser pregar em inglês, mas você não souber nenhuma palavra em inglês, vai ficar meio difícil, né? Pode ter as melhores das boas intenções, mas se você não souber falar uma palavra em inglês, a mesma coisa com roupa. Já que roupa é comunicação, a gente precisa aprender a falar essa língua. E aí eu quero ler uma nota que está aqui na semana de oração também, que a Raquel tirou de uma carta que Ellen White mandou para uma amiga dela, que falava assim: Fanny, independente do lugar onde for, onde quer que esteja, é essencial que preste atenção à escolha das cores, tecidos e estilo do seu vestuário, certificando-se que eles estejam em harmonia com a sua idade e com a fé que você professa. E aí, gente, é assim, como que a gente faz para escolher algo melhor? Como que a gente faz para escolher algo? Pronto. A gente precisa conhecer aquilo. Aqui fala especificamente sobre cores, tecidos e estilos. Essa é a base da roupa. Como qualquer língua, tem ali o beabá, depois a gente vai aprimorando e vai aprimorando. Então, o que eu entendo daqui é que é muito importante que a gente aprenda sobre cores, aprenda sobre tecidos, aprenda sobre estilos, para que a gente realmente possa usar isso como uma comunicação intencional. Então, às vezes a gente ignora, né? A gente fala, não precisa aprender sobre roupa. Imagina, futilidade. Roupa é vaidade. Claro, roupa pode ser vaidade. Como tudo, né? Salomão já dizia lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, tudo nessa vida pode ser vaidade. Mas ignorar isso também é vaidade. Ignorar a importância da roupa e da comunicação da nossa roupa também. Da mesma forma que a gente escolhe muito bem o que falar, como agir, como se portar, a gente também deveria prestar atenção e escolher muito bem as nossas roupas. Só que para aprender a escolher, a gente precisa aprender sobre roupa. E eu não tô falando aqui para ter um diploma em moda. Não é isso. Mas aprender o básico, sabe? Aprender sobre o que as cores significam, que mensagem que elas passam. Aprender sobre tecidos. Porque, assim, por exemplo, tecido é algo que influencia muito na nossa saúde. Tanto para o verão quanto para o inverno, meias estações, saber sobre tecido, gente, vai fazer toda a diferença no seu bem-estar, no seu conforto físico, na sua saúde mesmo. Então, a gente precisa aprender sobre essas coisas. E, de novo, não precisa ser, sabe, o senhor da sua vida. Claro que não. Mas a gente precisa pelo menos aprender o básico para a gente poder comunicar algo melhor. E aí agora vamos falar sobre o terceiro e último valor que forma a elegância, que é a beleza. A gente já falou de equilíbrio, a gente já falou de harmonia e a gente agora vai falar sobre esse terceiro pilar, que é a beleza. Porque de nada adianta eu respeitar o ambiente e as pessoas, estar adequada, também estar em harmonia com o meu interior com o meu exterior e a mensagem que eu quero passar, se nada disso fala sobre sofisticação, fala sobre dar o meu melhor. E elegância tem muito a ver com isso. Beleza é sobre sofisticação. Beleza é sobre cuidado. Beleza é sobre qualidade. Beleza é sobre harmonia, que a gente já falou também. Agora a gente pode focar um pouco mais na beleza da harmonia das cores, das combinações. Beleza é sobre entregar o nosso melhor. Algo belo é algo que foi bem feito, que tem bom gosto, que
tem qualidade. A gente não pensa algo bonito, uma janela quebrada. A gente acha bonito uma janela que foi bem feita, que tem detalhes importantes, que tem, sabe? A gente vê que foi tudo muito bem feito, que tem muito carinho, muita dedicação, muito amor naquilo, muito profissionalismo, qualidade. E aí, às vezes, a gente cai, né, no erro desse mundo de falar que beleza é relativo, beleza não importa. Importa. Claro que importa. Quem criou a beleza foi Deus. Claro que importa. Então, quando eu falo que eu represento a Deus, que eu sou uma filha de Deus, como assim eu vou andar de qualquer jeito? Como assim eu vou andar toda amassada? Uma roupa que já tá feia, já tá gasta, que, sabe, não tem qualidade. Como que eu tô representando Deus do universo me vestindo desse jeito? Não dá. Como que vai ser elegante desse jeito, gente? Simplesmente não dá, não tem como. Mas é porque coisas de qualidade é caro. Não, gente. Quando Deus pede para nós sermos elegantes, Ele pede para nós darmos o nosso melhor. E aí, quando a gente fala sobre o nosso melhor, é importante que a gente entenda e aprenda como dar o nosso melhor. Claro, Deus quer o nosso coração, tudo que a gente tem disponível. Mas isso não significa que a gente pode se acomodar e achar que tá bom do jeito que eu tô. Tá bom assim. Eu preciso aprender que tecidos são bons, como cuidar das peças de roupa que eu tenho, como fazer escolhas melhores, como comprar coisas que vão fazer sentido na minha vida. Isso não é caro. Caro é comprar errado, caro é comprar qualquer coisa, caro é comprar um monte de coisa que não tem nada a ver e aí você não sabe usar e fica aquele monte de roupa parada. Caro é comprar sem critérios, é comprar a blusinha só porque estava na promoção e aí é uma blusinha que você usa uma vez, depois tem que jogar fora. Como que isso é dar o seu melhor, gente? Não é dar o seu melhor. Quando eu falo que toda a minha vida eu vou entregar ao Senhor, as minhas roupas estão incluídas ali. Não tem como eu falar que não. Então a gente tem que aprender para poder dar o nosso melhor aí também. Então, entender sobre tecidos, entender sobre cores, entender sobre modelagens, entender sobre combinações, para que também a gente não passe por ridículo, né? A nossa roupa comunica. E muitas vezes, infelizmente, os cristãos têm taxado de brega, de pessoas que se vestem de uma forma feia. Gente, isso tá errado. A gente tem que aprender para poder se apresentar de uma forma que inspire as pessoas a se aproximar de Jesus. E isso passa sim por aprender sobre roupa, passa sim por cuidar da nossa roupa com amor, com carinho. Isso passa sim por aprender sobre caimento, sobre acabamento, sobre o que faz uma roupa ser bem feita, sobre que tipo de tecido está sendo usado, como descartar as nossas roupas. Gente, isso passa por muitas coisas. A gente não pode ficar indiferente sobre a nossa roupa, ela é parte importante da nossa vida, a gente usa roupa todo dia. Todo dia a gente está usando roupa. A não ser que alguém aqui saia pelado na rua, que eu acho que não é o caso, mas a gente usa roupa todo dia. A elegância não tem a ver com condição financeira, e a beleza também não. É muito mais caro a falta de conhecimento do que uma roupa de qualidade. Uma roupa, para ser bonita, ela não precisa ser cara. Ela precisa ser bem feita. Ela precisa ter um tecido de qualidade. Ela precisa ser limpa. Ela precisa estar bem cuidada. Para entender qual é o meu melhor, qual é o melhor que eu posso usar, qual a melhor roupa para mim, a melhor roupa para o meu corpo, para minha vida, para minha rotina, eu preciso aprender. Então, sofisticação, beleza, nada mais é do que fazer boas escolhas. E para fazer boas escolhas, a gente precisa aprender como fazer essas boas escolhas. A ideia, de novo, gente, não é ser extravagante. Isso aqui é o básico para a gente nem cair no erro de ser demais como ser de menos. E aí eu quero voltar lá na pergunta que eu fiz no começo. Do porquê a elegância nos fascina tanto. Porque ela é tão sublime, porque ela parece nos elevar. Porque a elegância, ela é fundamentada em Deus. Os valores como equilíbrio, o respeito, a harmonia, a beleza, a sofisticação,
a alegria, o amor, a paz. Nada disso existe sem Deus. E tudo isso forma elegância. Se, por exemplo, eu focar só na beleza, esquecer do respeito, fica vazio. A elegância é fundamentada nesses 3 valores. E esses valores vêm de Deus. A junção deles nos aproximam de Deus. Né? Isso é tão bonito. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser uma pessoa assim, elegante, que me aproxima de Deus através do meu estilo de vida, da minha aparência, das minhas ações, das minhas palavras, do meu jeito de agir. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. É só com Deus. Esses valores são fundamentados em Deus e vêm dele. É Ele que transforma o nosso coração. E é através da transformação do nosso coração que somos transformados no exterior também. Então, quero voltar lá no verso áureo da nossa conversa hoje, em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, todas essas coisas maravilhosas, tudo que a gente conversou hoje, os fundamentos da elegância, o equilíbrio, a harmonia, a beleza, nada disso a gente consegue sozinho. É só através de Deus e chegando pertinho dele, sendo transformados por ele, que realmente conseguimos todas essas coisas e conseguimos realmente ser pessoas elegantes. É só através de Deus que conseguimos desenvolver o nosso caráter, transformar o nosso interior, encontrar a nossa identidade, restaurar ela, se alinhar com o nosso propósito. E aí, demonstrar tudo isso através da nossa aparência, do nosso exterior. Que nossa vida sirva não só para comunicar o amor de Deus, mas para inspirar as pessoas a se aproximarem dele. E eu quero concluir lendo um trechinho aqui da nossa semana de oração, que está muito especial, que diz assim: a elegância é uma forma de expressar a beleza interior, o respeito por si e pelos outros e a harmonia com o propósito divino. E isso reflete na aparência. Então, que possamos cada dia mais nos achegarmos a Deus para que Ele transforme o nosso coração e que nos faça ser pessoas realmente muito elegantes. Amém.